Eu tenho uma McLaren muito podre na nossa oficina. Oh, meu Deus! Estamos aqui na McLaren para vir e coletar algumas peças, porque não conseguimos encontrá-la em nenhum outro lugar. E espero que eles me ajudem com a minha McLaren. Corri um risco enorme comprando esse 720S barato de Amsterdã, sem saber como ele havia batido ou sequer se ele funcionava. Oh, para depois descobrir que o dano na câmara de carbono não tinha conserto. Você não vai conseguir consertar isso. Então tive que encarar o desafio sozinho, comprando uma câmara totalmente diferente e reconstruindo-a do zero como fazem na fábrica. É assim que eles fazem na fábrica, com uma aposta com Richard Hammond de que estará na estrada até o Natal. Sem chance. Mas quando pensei que ele estava quase pronto, o pior aconteceu. Meu Deus! O carro começou a soltar fumaça sem explicação e com motores usados custando mais de 30 mil libras, espero que não seja nada sério. Choques. Ah, isso é legal, não é? Muito louco. Muito melhor que o seu. Os caras da McLaren foram muito legais, mas vim pegar uma nova suspensão porque a que está no carro no momento está claramente torta. E enquanto estávamos lá, o técnico da McLaren nos deu algumas informações vitais que certamente nos ajudarão mais tarde no vídeo. E aí o capô fez BUM! Pegamos as peças. Vamos colocá-la e, com sorte, funcionar o carro. Você deve estar pensando, Matt, por que você está gastando quase 3 mil ou mais de 3 mil libras em uma suspensão, sendo que na última vez que você ligou o carro ele fez isso? Bom, veja isso. Não tem fumaça? Sem fumaça! Tem um pouquinho. Só um pouco de fumaça. Meu coração pode descansar. Deixa eu explicar por quê. Olha só. Esse é o 675 do Tavares dando a partida pela primeira vez. Esse é o 720S do V-Tune dando a partida pela primeira vez. E essa McLaren que eu vi no Instagram dando a partida. Todos compartilhando o mesmo tipo de fumaça que o meu. Acontece que é muito fácil encher demais o óleo nesses motores. E se você encher demais, mesmo que um pouco, ele acabará entrando no sistema e saindo pelo escapamento. Então talvez precisamos deixar o carro aquecido até que possamos ver na tela o nível exato do óleo. Por que eles se livraram da vareta na maioria dos carros? Eu não sei, mas teria sido mais fácil se pudéssemos testar o carro com a vareta e não a temperatura com o carro esfumaçando toda a oficina. Agora, a fumaça parece ter parado. Então talvez já tenha queimado todo o excesso de óleo, mas precisamos verificar para ter certeza. Onde você acha que tá? Ali em cima. Ali. Não? Sim. Selecione o veículo. Ah, a gente não conseguia encontrar onde verificar o nível de óleo na tela. Então recorremos ao manual do usuário. Veículo parado, posicionado em superfície plana, neutro selecionado e freio de alimentação. O óleo vai estar em 95 graus. No momento estamos em 10. Para checar o óleo, precisamos usar a tela principal do odômetro. O problema é que não consigo rolar o menu da tela porque ele está coberto por uma falha na suspensão. Mas para começar, pensamos em deixar o óleo na temperatura ideal e talvez pudéssemos ver o nível quando o carro estivesse desligado. E com o carro desligado, podemos navegar pelo menu. Mas depois descobrimos que precisa o carro estar ligado para ver o óleo. Então não dá, eu deveria... Como que você vai verificar o óleo se não está funcionando? Eu não consigo controlar a tela por causa da falha na suspensão. Então, ele prioriza uma falha na suspensão em vez de verificar o óleo. O motor parece estar bom, parou de soltar fumaça e não solta mais fumaça quando eu acelero. Parece lógico que eu tenha colocado o óleo demais, considerando quantas outras pessoas fizeram a mesma coisa. Mas não podemos verificar a quantidade de óleo porque tem uma falha na suspensão. Então temos que voltar ao plano original de fazer o carro funcionar para colocar a suspensão e se livrar da falha. E aí talvez vamos verificar o óleo. Então vamos desembalar essa novíssima suspensão da McLaren.
Mas como não sangramos a suspensão, eu não achei que haveria pressão nela, mas eu estava errado. Tudo em cima de mim! Você tá coberto de óleo. Foi bem nos meus olhos. Parece que a McLaren precisa pressurizar o sistema, independentemente de você sangrá-lo ou não. Bom, pelo menos sabemos agora. Até que é bastante fácil remover a suspensão antiga. 2 parafusos em cima e 1 parafuso embaixo. E então entra a nova suspensão nos 2 lados, dessa vez sem ser torta. E lembre-se, quando estiver funcionando o carro, teremos que levar a McLaren para ajustar a suspensão, porque é uma ferramenta especial para sangrar todo o sistema hidráulico. Mas por enquanto isso basta. A suspensão nova está ativada. Muito bem, muito legal. Agora, olha todas essas pinças de freio que acumulamos. Eu tive que comprar um outro disso. Esse mecanismo de freio de mão eletrônico. O meu tá quebrado aqui, eu tive que comprar um outro do eBay, não consegui encontrar um que funcionasse. 250 libras nada mal, tem apenas um parafuso que vai ali, e isso controla o freio de mão na pinça traseira. E alguém aqui disse que, não sei se é verdade ou não, mas aparentemente isso também está conectado ao controle de tração, e se as rodas começarem a tremer, é o freio de mão que eles usam. Não sei até que ponto isso é verdade. Talvez... Não é verdade. Você fez bits, Kits. Eu acho que funcionaria com a pinça de verdade, não é? O ABS. Não seria controlado pelo freio de mão, não é? Isso não vai funcionar, vai ser muito lento, muito lento. Mentirosos. Isso deve ser um trabalho bem fácil. 2 parafusos para desparafusar o freio de mão eletrônico antigo e quebrado, e depois 2 parafusos para parafusar um freio de mão eletrônico novo e usado. Tudo que esse motor faz é girar para empurrar os pistões na pinça do freio de mão e que empurra as pastilhas de freio para prender o disco de freio traseiro. Muitos supercarros usam a pinça de freio de mão separada apenas para fins de aquecimento. Barra estabilizadora de queda. Agora, essas vão na barra estabilizadora e depois no braço oscilante ali. Esse é de um McLaren. Eu tenho um e descobri que era de um Mazda 5 ou 6, eu acho. Custou 15 libras cada. E olha, eu estava tão perto de acertar, mas infelizmente, a única diferença, que é bastante vital, é a linha. O passo da rosca é diferente na McLaren e no Mazda. Então esse não funciona. Então, valeu a pena tentar. Então o que vou fazer é colocar o da McLaren e encomendar um outro da McLaren. Mas ao instalar o drop link da McLaren, notei algo suspeito. Então, esse aqui era do ferro velho e olha para uma foto. Estava completamente errado, porque isso está batendo ali. E ali, olha como isso é curto. Nós temos o wishbone do lado direito aqui e é o mesmo comprimento que esse aqui. Então esse lado deve ser para o lado direito e o lado esquerdo deve ter um mais curto. Desse jeito, para a folga. Que loucura é essa? Nunca vi isso antes. 2 links de queda diferentes. Eu também não, senhor cinegrafista. Então encomendei um drop link do lado esquerdo para a McLaren. Você viu meu link? Colocou? Olha isso. Aê! E o meu pai encaixou o link de queda do lado direito no wishbone do lado direito. Uma das últimas coisas a serem instaladas na suspensão é o que eu pensava ser um sensor de farol, que detecta a altura em que o carro está para poder ajustar os faróis adequadamente. Mas na verdade esse sensor está nos 4 cantos. E agora estou pensando que tem algo a ver com a suspensão. Ele sabe se um lado está muito baixo ou muito alto para ajustar a suspensão e deixá-la plana. Ok, o sensor de farol já está. Não que já tenhamos os faróis. Eu vou conectar o leitor de código porque, se você for e der uma olhada no interior, metade dele está faltando. E a razão pela qual eu não coloquei tudo ainda é porque se tivermos um código no cinto de segurança, porque normalmente quando o airbag estoura, os cintos de segurança travam, mas esses não travaram, mas não significa que não tem um código de airbag. Então eu vou conectar isso e ver se funciona, e se não tiver um código de airbag, podemos começar a colocar o resto do interior depois, e aí tentar descobrir o problema da marcha. Eu nem sei se isso vai funcionar na McLaren. O que acontece se tivermos uma falha no cinto de segurança? Teremos que mandar o cinto de segurança para a McLaren. Ok.
Vamos escanear como um carro normal e ver o que ele faz. Acontece que você precisa de uma ferramenta de diagnóstico da McLaren para ler o carro. Oh, olha ali. Mas o meu leu alguns códigos básicos de falha. Sensor de fluxo de ar, sensor de velocidade da roda, mas nenhum deles mostrou falha na suspensão ou do airbag. Nenhuma falha do airbag. Mas tem uma luz de airbag no painel, olha. Só teve um airbag que realmente detonou na McLaren e foi na porta do lado do motorista. Então, eu acho que a gente vai ter uma luz de airbag acesa porque tem airbags nas portas. Sim. As portas não estão colocadas. Os airbags nos bancos, os bancos não estão colocados. Sensor de airbag no para-choque, o para-choque dianteiro não está lá. Então vai ter uma luz de airbag acesa. Então acho que o melhor que posso fazer agora, sem a ferramenta da McLaren, é acessar o meu leitor de falhas e limpar todos os códigos existentes e esperar pelo melhor. Dada a minha falta de conhecimento e experiência, posso dizer que esses cintos estão bons para usar. Você concorda? Eu não tenho nenhum conhecimento sobre cinto de segurança. O Matt é o expert. Depois de decidir que os cintos de segurança estão prontos, finalmente posso começar a remontar o resto do interior. A tampa do motor é colocada na parte traseira com milhões de parafusos e depois são colocadas as demais peças de acabamento. Há um pedaço de carpete que presumo ser apenas a prateleira de encomendas, guarnições de cada canto que cobrem os alto-falantes e muitos fios, e esse pedaço de carpete que também funciona como uma espécie de isolamento acústico para o motor. Depois disso, tem um pedaço enorme de acabamento que fica atrás dos assentos e vários outros pequenos pedaços de acabamento que são presos com clipes. Grande momento! Os assentos estão sendo colocados. Parece que faz tanto tempo que os removemos e colocá-los de volta tem uma sensação boa. Lembrando de conectar ao assento o cinto primeiro, aí posso colocá-lo em lugar e parafusá-lo. Um assento pronto. Parecem confortáveis, mas esportivos. Deixa eu mostrar algo que pode realmente chocar você. Olha esse carro na tela aí agora. Essa é uma Lamborghini Gallardo que eu verifiquei usando o Car Vertical. E eu pude ver as fotos dos danos. Coisas horríveis. Aí vamos nós. Agora é horrível, mas o que seria ainda mais horrível é você comprar esse carro sem saber que ele sofreu um acidente. Faz efeito de horror, vai. Isso. Mas há maneiras de evitar isso. Como mencionei, Car Vertical. E o que ele vai mostrar pra você é uma grande lista de verificação como essa. E mostrar se o carro já foi roubado, se já teve fraude de quilometragem, se ele já foi exportado e o mais importante pra mim, se sofreu algum acidente. Esse Lamborghini não só teve danos, como também não tem financiamento pendente e está marcado com perda total. Pro ferro velho. Esse é um carro categoria B e não pode ser colocado de volta na rua. Então, para checar o seu carro, você pode fazer isso no link da caixa de descrição abaixo. E quando for pagar, coloca o código MAT no campo de desconto, porque isso vai economizar para você uma grana no preço final e potencialmente te parar ou te ajudar a comprar o seu próximo carro. Por que isso aqui não tá movendo? Você checou no Car Vertical o carro antes de comprar ele? Sim, chequei. E isso foi no ano anterior? Eu completamente ignorei isso. Não conseguimos engatar no último vídeo, mas falamos com o técnico da McLaren e por mais prestativo que foram, eles disseram que se o capô não estiver travado, não vai engatar a marcha, porque o que as pessoas estavam fazendo era dirigir e acidentalmente apertar essa trava de destravamento, trava do capô. Com as pessoas dirigindo e acidentalmente tocando na aba, o capô fez Mas tem uma maneira de contornar isso, ele disse. Se pressionarmos o botão Drive, então ele vai dar um bypass nisso. Se isso funcionar, então será uma salvação. Então vamos descobrir. Vamos lá? Vai dar certo. Não dá ainda para checar o óleo. Condensação. Condensação. O que foi? Ainda acho que enchemos de óleo. Pronto? Tô pronto. Deu certo! Discos estão girando. Estão? Sim, bom. Os discos grandes estão girando, Eu tenho um pequeno sentimento de que o óleo definitivamente está cheio demais, porque precisamos... precisamos verificar o óleo, mas não podemos verificar sem que a falha da suspensão apareça no painel, a menos que haja um truque nisso também. Aqui estão as rodas traseiras, as dianteiras sobreviveram. As rodas... Essa aqui... não tá mais redonda. E essa? Sim, essa aí tá bem. Está ok na frente? Sim, facilmente.
E esse definitivamente pereceu, mas eu encomendei umas rodas novas, mas enquanto isso, a Wheelmania me enviou algumas para usar apenas só para dar umas voltas. Vamos lá. Estamos indo. Estamos nos movendo. Agora vai indo, vamos! Nós estamos saindo da oficina. Tá. Drive. Aê! Tá indo muito bem. Tá funcionando aqui. Tá ventando um pouco aqui, tá ventando um pouco, mas tá funcionando. Uou! Tá funcionando! Nossa! Isso pode não parecer grande coisa para algumas pessoas, mas para mim é uma grande conquista. Há apenas 2 meses, essa McLaren era apenas uma casca. E agora está realmente dirigindo. E dirige bem. Ele sente, tipo, parece que não tá configurado nem nada, mas parece que tá tão equilibrado, sabe? Parece tão leve. E até a Hannah gostou. E pode não estar na rua ainda, mas está muito perto disso agora. Vou provar que o Richard Hammond estava errado? Eu não sei. Mas chegar até aqui já é uma grande conquista para mim de qualquer forma. E o carro funciona. O próximo passo é colocar todos os painéis da carroceria. Mas estão sendo pintados, então vão ter que ver isso no próximo vídeo. Obrigado por assistir. Se gostou, clica para se inscrever, clica para curtir. E te vejo no próximo vídeo. Até mais. O que achou? É muito vento.